Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. O Evangelho é vida. Nós estamos falando a respeito da carta aos Hebreus. Nós estamos falando do capítulo 1, do verso 2. Vamos continuar agora falando desse maravilhoso ensino. Quero ler mais uma vez o texto de Hebreus 1 e 2, porque nós estamos falando a respeito desse texto exaustivamente, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também o mundo. Veja que nós estamos estudando essa pequena frase, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. E a pergunta é: como Deus falou pelo Filho? Nós já estamos respondendo essa pergunta nos vídeos passados, mas nós vamos continuar falando a respeito do sentido dessa frase, nos falou pelo Filho. Veja que nos falou pelo Filho é uma expressão maravilhosa em que abrange todo o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo. E o Evangelho não são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o Evangelho, as boas notícias do reino de Deus, é toda a Escritura dentro do viés de interpretá-la por Jesus Cristo. Então, de Gênesis a Apocalipse é Evangelho de Jesus Cristo. Olha, nós temos um versículo que vai nos ajudar muito a esclarecer a respeito dessa frase, nos falou pelo Filho. Se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 19, no verso 10, que diz assim, ó: lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, João, ao ver as maravilhosas revelações do Apocalipse, quis adorar o anjo repreende e o anjo diz: adora a Deus, porque o espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Veja que já está dizendo, o testemunho é de Jesus Cristo. O testemunho não é de Moisés, não é de Davi, não é de Isaías, não é de Elias. O testemunho é do Filho. O espírito de profecia agora, nesse exato momento, está anunciando, revelando, está deixando claro a respeito do Filho. Então veja que um testemunho é algo em que alguém, é um fato em que alguém viu e ouviu provas a respeito de um ocorrido do passado. Então, para ser um testemunho, tem que ser algo, uma prova de que aconteceu algo do passado. Ouviu e ouviu. Então o Espírito, esse vento, esse Espírito, esse vento que vem sobre nós, é um vento de testemunha, é um sopro que nos faz testemunhar, falar de um fato passado. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito, esse vento de profecia, esse vento de ser uma testemunha de um fato passado. Nós passamos a ver e a ouvir algo a respeito de Cristo. Ou seja, é como diz lá no texto de João, capítulo 3, que narra a história de Nicodemos, quando ele pergunta o que ele tem que fazer para ser salvo. Essa era a pergunta do coração dele. Jesus diz: você tem que nascer da água e do Espírito para você ver e entrar no reino.
Então, o testemunho de Jesus você passa a ter visto, mesmo que você não estava presente, mas você viu e ouviu Cristo morrendo, ressuscitando e vencendo por você. E porque você viu isso dentro de você tão claramente, tão nitidamente, você viu, você ouviu essa verdade, você passa a ser uma testemunha. Você recebe poder para ser uma testemunha. Então você pode falar de um fato passado que você viu e ouviu, ainda que você não estava presente, porque o Espírito Santo viu, o Espírito Santo ouviu e o Espírito de Deus vai e traz para dentro de nós, no novo nascimento, os fatos da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo. Então nós passamos a ser uma testemunha. Então veja que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. É testemunhar a respeito, relatar a respeito da morte, ressurreição e obra de Jesus. Então o espírito de profecia significa dizer que é, número 1, tudo o que Jesus é. Número 2, tudo o que Jesus fez. Número 3, tudo o que Jesus falou. Então esse é o espírito de profecia. Ele fala de Jesus, do Filho, é o testemunho de Jesus Cristo, é o espírito que profecia, profere, fala, anuncia a respeito de Cristo, de Jesus. Então tem esses três aspectos. O que Jesus é, a pessoa de Jesus. O que Jesus fez, a obra de Jesus. E o que Jesus falou, o ensino de Jesus. E esses três aspectos correspondem a todo o trabalhar do Espírito Santo e relaciona-se o que significa o espírito de profecia, o espírito, esse vento que faz com que proferimos, anunciemos o testemunho, o fato passado, ouvimos e vimos o que Jesus é, a pessoa de Jesus, o que Jesus fez, a obra de Jesus e o que Jesus falou, o ensino de Jesus. Então veja que isso bate muito com Hebreus 1:2, que nesses últimos dias Deus tem nos falado pelo Filho. Então, primeiro, o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus, significa dizer que revela o que Jesus é, a pessoa de Jesus. É justamente isso que nós estamos estudando nesse texto. Nós vamos estudar mais ainda nesses primeiros 3 versículos de Hebreus, a respeito do que Jesus é. É um dos textos que falam muito forte a respeito da pessoa de Jesus. Hebreus 1, do 1 a 3. Nós já vimos também que o Evangelho de João, o capítulo 1, do verso 1 a 18, fala muito da pessoa de Jesus. Outro texto também, Filipenses 2, do 5 a 11, é outro texto que fala a respeito da pessoa de Jesus. E Colossenses capítulo 1, verso 15 a 20, é mais um texto que revela o que Jesus é, a pessoa dele. Tantas outras passagens nos revelam, mas essas 4 em especial falam muito da pessoa de Cristo. Nós não vamos ter tempo aqui no estudo aos Hebreus de falar a respeito dessas 4 passagens, mas nós vamos exaustivamente falar a respeito de Hebreus 1, do 1 a 3, revelando a pessoa de Jesus. Já que nesses últimos dias Deus tem falado pelo Filho, o Espírito de profecia tem dado testemunho da pessoa, das características, da natureza, da deidade de Jesus. Número 2, o que Jesus fez, a sua obra. Então em Romanos, no capítulo 4, no verso 25, é um texto muito pequeno, mas que eu gosto muito porque revela toda a obra de Cristo. Diz que ele morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justiça. Veja, Romanos 4:25. Então fala do que ele fez. A morte dele é para pagar os nossos pecados. É uma das obras de Cristo. É a obra tremenda da cruz.
e a ressurreição é para nos tornar justos. Então, aí nós já vemos a obra de Jesus, o que ele fez, certo? O fazer de Cristo. Ele morre por causa dos nossos pecados, ressuscita por causa da nossa justificação. Em Hebreus 10:38 fala do ministério de Jesus, que ele andou fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então veja que o que Jesus fez é muita coisa, é algo assim inesgotável, ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. A obra de Cristo ela é infinitamente insondável, nós podemos estudá-la em 2000 vídeos que nós não vamos conseguir alcançar a plenitude do entendimento de tudo aquilo que Cristo fez. Mas nós podemos então aqui dizer que a obra de Cristo está relacionada à sua morte à cruz, à sua ressurreição, sua vitória sobre a morte, ao seu ministério de 3 anos e meio, curando, libertando, sarando. Então é a morte, a ressurreição. Em Atos 1:10 fala da ascensão, que Cristo volta ao céu, e também a respeito da glorificação de Cristo, que é um dos temas também de Hebreus, que fala aqui a respeito do Cristo glorificado e do que Cristo está fazendo agora. No primeiro vídeo nós falamos que Hebreus poderia ter sido o quinto evangelho, porque está revelando, mostrando o que Jesus Cristo está fazendo hoje, nesse exato momento. Então olha só, que a obra de Cristo ela está relacionada ao seu ministério, né, a sua vida, do seu nascimento, né, os seus 3 anos e meio, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, sua glorificação e o seu trabalhar hoje, né? Hebreus 7:25 diz que ele vive por interceder por nós. Então ele está intercedendo por nós agora. Em terceiro lugar, o Espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo, né? Esse vento de testemunho que vem sobre nós para a gente poder falar. Isso bate com Atos 1:8, que a gente recebe poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, o Espírito de profecia, para nos tornar testemunhas. E em terceiro lugar, esse Espírito é o que Jesus falou, é o ensino de Cristo, seus ensinos em vida, né? Porque ele ensinou muito através do que ele fez, da sua obra. Ele ensina através do que ele é, a sua pessoa, e ele ensina através do que ele falou. Então os evangelhos têm o que ele falou e muito mais do que isso, né? As doutrinas dos apóstolos. Atos 2:42 diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos estava relacionada exclusivamente à morte e ressurreição de Jesus. Se você ler Atos 4:33, você vai ver que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Em todos eles havia abundante graça, né? Se você ler o sermão do dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu, Pedro usa as passagens do Antigo Testamento para revelar Jesus, para falar a respeito da obra de Cristo. Então, a doutrina, ou seja, o ensinamento dos apóstolos era e é até hoje a respeito do que Jesus ensinou. Então, hoje nós temos as cartas paulinas, pedrinas, joaninas, as de Judas, né? Todas as cartas, e essas cartas é o ensinamento de Jesus. Ainda que não tenha sido Jesus que tenha falado no seu ministério em vida, mas é o Espírito de testemunho, é o Espírito de profecia, dando aos autores do Novo Testamento a revelação do que Jesus ensina, o ensino de Jesus. Jesus disse: aprendam de mim. Aprendam de mim. Nas cartas nós aprendemos a respeito de Jesus, porque as cartas foram escritas para a igreja, e no caso aqui nós estamos estudando a respeito da carta aos Hebreus, falando a respeito do espírito de profecia, ligando esse texto de Apocalipse 19:10 a Hebreus 1:2. Nesses últimos dias nos tem falado pelo Filho,
E o Espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. E Atos 1:8 que diz lá: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas, Cristo, né? As testemunhas de Cristo por toda a terra. Então, se Deus está falando pelo Filho, nós devemos então ouvir o Filho. Então, se Deus está falando do Filho, nós devemos ouvir do Filho. O que nós devemos falar então? Qual deve ser nossa pronúncia? O Filho? Como nós nos alinhamos com o Espírito de profecia, falando a respeito do Filho? As interpretações erradas de hoje. O erro hoje é não falar o que o Espírito Santo está falando. Na verdade, nós temos visto muitas pessoas falando em nome de Deus sem ter sido Deus o mandante daquela fala. E nós temos visto o espírito do engano, o espírito da mistura, os sofismas, verdades juntas com mentiras na boca das pessoas, porque não tem falado a respeito do que Jesus é, do que Jesus fez, do que Jesus falou, da pessoa de Jesus, da obra de Jesus, do ensino de Jesus. E são mensagens emotivas, são mensagens até que têm certo sentido para a alma, são mensagens religiosas, não tiram Jesus de cena, mas agregam ao testemunho outras coisas. O testemunho é a respeito de Jesus, a respeito do que ele é, a pessoa de Jesus, a respeito do que ele fez, a sua obra, e a respeito do que ele falou, o seu ensino. Então o erro é agregar, é colocar, é implantar, é colocar mais coisas a esse testemunho. Não foi o Espírito que deu esse testemunho. O válido, o que é válido é o testemunho que o Espírito de profecia, que é o Espírito Santo, é o testemunho que ele dá. Então o erro hoje é de falar por Deus sem ter sido Deus o mandante da fala. Aplicação pessoal. Se o Espírito de profecia é o testemunho de Jesus, nós recebemos esse testemunho, nós fomos ungidos para falar desse testemunho, nós recebemos o batismo com o Espírito Santo para falar a respeito do que Jesus é, do que Jesus fez, do que Jesus falou. Então a aplicação pessoal é que nós devemos ouvir o que Deus está falando. Por quem Deus está falando? Pelo Filho. E nós devemos então ouvir o que Deus está falando e falar o que Deus está falando. Se Deus está falando pelo Filho, nós como igreja de Deus devemos falar pelo Filho e do Filho também. Nós não devemos ter outra mensagem em nós, em nossa boca, em nossos púlpitos. Não devemos ter outro tipo de mensagem. A aplicação é que nós devemos nos alinhar com o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo, que fala nesses últimos dias pelo Filho, que derramou poder sobre nós, para que pudéssemos ser testemunhas desse Filho, daquilo que ele é, daquilo que ele fez, daquilo que ele falou. Então, vou ficando por aqui. Deus abençoe você. Até a próxima. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!